Olha que notícia curiosa. O padre Lancelotti, lá de São Paulo, acabou de ser proibido que ele frequente redes sociais pela Arquidiocese de São Paulo. Então, a própria igreja está proibindo ele de se manifestar em redes sociais. Segundo, estão dizendo, é para poupá-lo, né, para ele não ficar tão exposto. Você lembra, o padre Lancelotti, ele foi alvo de muita polêmica, né, de acusações de pedofilia e coisa e tal. Inclusive teve um suposto vídeo dele divulgado na época, ninguém sabe se era verdadeiro, se era falso, teve perícia dizendo que era verdadeiro, teve perícia dizendo que era falso. O fato é que existe, a gente sabe que existe uma investigação contra ele na igreja. E eu só posso concluir uma coisa: esse movimento aqui é porque a investigação na igreja encontrou alguma coisa. Para pensar, porque neste momento não há nenhuma grande campanha contra o Lancelotti, né? Não tem nada contra o Lancelotti. Ninguém está reclamando dele neste momento. Houve um período em que havia uma pressão muito grande, o pessoal queria até tirar ele a investigação sobre ele, não sei o que lá, e coisa e tal. E na época, né, a esquerda defendeu muito ele, ele é um cara muito querido pela esquerda, a esquerda defendeu muito ele, e eu acho que nesse caso a esquerda está certa. Eu acho que esse negócio o trabalho que ele faz com os pobres ali é uma coisa muito boa, né? Havia, porém, uma acusação de que, primeiro, de pedofilia, e havia uma acusação também de que ele estava se aproveitando do dinheiro de ONGs para ajudar os mais pobres. A gente não sabe se isso é verdade. De qualquer forma, como a Cracolândia meio que sumiu ali do centro de São Paulo, né, meio que se havia algum esquema de ONGs e não sei o que lá, esse esquema não tem mais, porque não tem mais a Cracolândia por lá. Vamos entender o que aconteceu aqui, porque, de novo, a única situação que eu consigo imaginar para a igreja se manifestar agora é porque acharam alguma coisa. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Marmota Valente na Escuta Câmbio, Coringuei de Vez e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, o que eu acho importante dessa decisão aqui é o fato de que ela aconteceu num momento em que não há nenhuma crítica ao padre Lancelotti, né? Ou seja, uma coisa que, né, nesse momento, não tem ninguém brigando com ele, não tem ninguém criticando. Pode ser até por isso, tá? Pode ser porque naquele momento eles realmente viram que houve uma coisa ruim, mas não queriam, na hora, tomar medidas contra o padre Lancelotti, porque ia parecer que a igreja estaria contra o padre, né? E, de novo, o padre tem uma importância muito grande. Gente, cuidar das pessoas pobres é uma missão importante para a igreja e para outras pessoas também. Eu concordo com muita coisa que o padre Lancelotti faz. Agora, as acusações que pesavam contra eles era de desvio de dinheiro, de mandar dinheiro de ONG para lá e de pedofilia, que é uma coisa, aí é realmente uma coisa muito ruim, né? Isso não dá para concordar. Eu não sei se é verdade ou não, mas o que eu concluo dessa história? Concluo dessa história que tem alguma coisa, porque, né, lembra, naquela época, né, o pessoal queria que fosse aberto um processo contra o padre Lancelotti, coisa e tal, e na época a igreja se colocou, não, nós vamos investigar, a igreja vai investigar. E não teve, o Ministério Público de São Paulo não quis agir, não quis fazer nada, e agora eles afastam o padre Lancelotti das redes, e parece que ele corre o risco de ser retirado da paróquia em que ele tem lá, a paróquia da Moca, se não me engano, paróquia São Miguel Arcanjo, que fica na Moca. Olha só, a Arquidiocese de São Paulo determinou a suspensão das transmissões das missas da paróquia de São Miguel Arcanjo. Aliás, isso é uma coisa curiosa, porque olha só como é que a informação descentralizada e distribuída está chegando nisso também, né? Um monte de padres, um monte de pastores também, um monte de religiosos tem feito missas e serviços religiosos na internet. E fazem muito sucesso. E é uma coisa muito boa, porque, de fato, um problema que muita gente tem, que a pessoa é religiosa e coisa e tal, mas às vezes não tem tempo de sair de casa, ir na missa, ir lá na missa, sentar e coisa e tal, ficar uma hora ali. Mas a pessoa pode ouvir o sermão do padre, pode ouvir o sermão do pastor, pode ouvir o sermão do rabino ou do imã, né, de quem quer que seja o seu líder religioso, em casa, enquanto está fazendo seus afazeres, está arrumando a casa, está ouvindo. É importante para a pessoa tem esse apego, né, essa ligação espiritual. É importante para as pessoas sentir essa ligação. Então, na verdade, eu acho que isso é uma revolução importantíssima que está acontecendo na sociedade brasileira. As pessoas não estavam mais indo às missas, né? Muito pouca gente vai à missa realmente, mas agora você tem essa alternativa de ouvir a missa, de acompanhar a missa também à distância, né? E o importante é a mensagem, tá? O importante é você professar a sua fé, você ouvir a mensagem.
Por que que no passado era tido como muito importante você ir à missa? Porque você ir à missa era a única maneira que você tinha de ouvir o que o padre ia falar, de ouvir a doutrina da igreja, de ouvir os conselhos, né? Agora não é mais isso, agora você pode ouvir em casa, você pode ir lá no padre que você prefere, que você gosta mais, no pastor, no imã, no rabino, enfim, você pode ouvir aquele líder religioso falar, né, a sua fé, né? Então, mas enfim, o padre Lancelotti era um que tinha muita audiência, ele tinha muita audiência. E de novo, ele é um cara bacana, eu nunca tive problemas com o padre Lancelotti por ele cuidar dos pobres. Eu acho que isso daí, inclusive, é um erro da direita de ficar criticando ele por isso. Mas, agora, é um fato que ele efetivamente estava sendo acusado de coisas bem terríveis por lá, né? Ou essas outras coisas é que são um problema. A decisão foi comunicada pelo próprio pároco na celebração do último domingo, dia 14. Após a missa do terceiro domingo do Advento, o padre fez um pronunciamento em que agradeceu a toda a equipe que participou das transmissões. E, em vez de hostilizar, precisamos acolher, diz o Lancelotti, sobre a lei contra a arquitetura hostil. Ah tá, isso aí é outra coisa, esquece, isso aqui é outra coisa. O padre também relembra que as cerimônias seguem de forma presencial e que ele estará presente aos que precisarem rezar. Então, em princípio, ele continua na paróquia dele lá, mas ele não vai mais fazer missas pela internet. Uma nota divulgada pela paróquia confirma o fim das transmissões e diz que suas redes não serão mais movimentadas pelo que chama um período de recolhimento temporário. Ele ratifica ainda que segue as diretrizes estabelecidas pela arquidiocese, né? Aqui, ó. A CNN tentou contato com o padre e aguarda retorno. Tal. A Arquidiocese Paulista afirmou que eventuais questões tratadas entre o arcebispo e o padre dizem respeito ao âmbito interno da igreja e são conduzidas diretamente entre eles. Então, ou seja, o que a igreja está dizendo é que, olha só, isso aqui é um assunto interno, a gente não vai falar nada sobre isso para fora. Confirmou, realmente, ele não pode mais fazer coisas na internet. Agora, de novo, a única explicação possível para isso acontecer é que a igreja investigou e chegou em alguma coisa. Chegou em alguma coisa. Não é possível. Por que eles tomariam essa medida agora? Né? Tipo, eu entendo. Mesmo que tivesse alguma atitude a ser tomada lá atrás, eles não tomariam porque eles não queriam dar a impressão de que a igreja se voltou contra um padre. Né? Então eles esperariam, de qualquer forma, um tempo. Mas isso indica que, seja agora, seja naquela época que houve a acusação, que eles encontraram coisas realmente. Né? Lembrando que, tá aqui, ó, Dom Odílio, que é o arcebispo lá de São Paulo, proibiu o padre Júlio Lancelotti de transmitir as missas, ordena que saia das redes e pode afastá-lo da paróquia. Ele pode ainda sair da paróquia. Aos 77 anos e alvo da direita, ele já pode ser aposentado compulsoriamente pela arquidiocese. Né? Então, parece que essa é a situação. É lógico que a esquerda não gostou, a esquerda defende o cara, a esquerda acha que não tem nada de errado com pedofilia, que não tem nada de errado com o vídeo dele, não sei o que lá, mas o fato é que, no final das contas, há algumas acusações muito graves, e tudo leva a crer. Para eles terem feito esse tipo de coisa, é porque eles acharam alguma coisa. Não é de graça. Eles não fariam isso por besteira. Até porque, neste momento, não há pressão nenhuma para punir o cara, para tirar ele das redes, para fazer qualquer coisa. Não tem ninguém falando mais dele. O cara meio que caiu na obsolescência, caiu na irrelevância. Né? É lógico, ele tem os seguidores dele, muita gente segue o padre, e eu tenho certeza que os sermões dele são muito interessantes, são muito bacanas e coisa e tal, mas o fato é que não há nenhuma pressão nesse momento, ou seja, o fato da justiça ter feito isso, relembrando, né, uma coisa que teve foi esse caso do vídeo íntimo dele, que alguns dizem que era falso, outros dizem que era verdadeiro, a gente não sabe. E esse vídeo íntimo dele pode ter sido também fruto de mero descuido dele com coisas eletrônicas, né? Muitas pessoas mais velhas não têm o traquejo tecnológico adequado, né? E, enfim, mas a acusação que consta contra ele é que isso teria sido ele com um menor de idade e teria sido gravado pelo menor de idade, que teria feito acusações contra ele. Esse tipo de acusação é muito séria. Não o trabalho dele com os pobres, o trabalho dele com os pobres é muito bacana. Eu concordo que esse negócio de arquitetura para evitar que os moradores de rua e coisa e tal, isso é uma coisa ruim. Muito embora é uma coisa que funcione, se você for na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo usa isso exatamente para evitar a população de rua, né? Porque por mais que lá eles têm uma vantagem muito grande que é o frio, né? A população de rua não dura muito tempo no frio lá dos Estados Unidos ou da Europa, mas de qualquer forma eles usam esse tipo de arquitetura também hostil para evitar o pessoal, né? Mas eu entendo, eu concordo que realmente é uma coisa cruel, né? A pessoa que está dormindo ali porque ela não tem opção, não tem alternativa, né? Ela está numa situação realmente muito, muito ruim. Mas essa
essa questão da pedofilia realmente é um tema sensível. Então, o que leva a crer para mim é que sim, isso aqui é uma admissão de que tinha coisa errada. Só pode ser isso. Não vejo outra alternativa. Espero que o padre Lancelotti se arrependa do que ele fez de errado, se é que ele fez alguma coisa de errada mesmo, né? Aparentemente, parece que sim, e consiga melhorar aí para o futuro, porque no final das contas todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos erros. Agora, quando você comete um crime, você tem que ser punido por isso. Eu não sei como é que vai ficar essa relação do padre Lancelotti e da arquidiocese, se realmente houve crime envolvido nessa história. Pode não ter sido, tá? Pode ter sido, como eu falei, é só um velho que não sabe mexer com tecnologia, resolveu bater uma punheta ali, gravou o negócio, e, enfim, pode ter sido, não sei. Mas o fato é que ficou feio esse negócio, né? E se foi crime, não basta ele se arrepender. Basta para a lei divina, basta para a lei da igreja, mas para a lei dos homens, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.